Olá, seja muito bem-vinda ao Academia, que começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre o consentimento no homicídio. A dissertação é do mestre em Direito e promotor de Justiça de Minas Gerais, Enéas Xavier. Do consentimento no homicídio, dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais para a obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Jair Leonardo Lopes. E para debater esse tema com a gente, recebemos aqui no estúdio o criminalista e especialista em Direito Público, Jairo Lopes Oliveira, e o especialista em Direito Criminal, Amaury Andrade. Obrigada, doutor Jairo, pela presença aqui na Academia. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Amaury. Eu que agradeço a TV Justiça. Bom, para você de casa entender melhor esse assunto, confira agora um rápido resumo da dissertação. A dissertação trata de um campo específico das ciências penais, o consentimento no homicídio. O tema é abordado nas legislações brasileira e estrangeira. O autor também traz exemplos reais e posições de tribunais brasileiros sobre esses casos e mostra ainda se o consentimento pode ser eficaz no delito de homicídio. Enéas, seja muito bem-vindo aqui à Academia. Eu agradeço o convite do Supremo Tribunal Federal, acho que é uma oportunidade ímpar para uma discussão de um tema transdisciplinar que envolve diversas áreas de conhecimento e saúde, em especial aqueles que nos assistem. Bom, queria começar então, já que você falou do tema, para quem está em casa entender, o que significa isso, do consentimento no homicídio? Trocando em miúdos, como é que a gente pode explicar isso melhor? O consentir no homicídio é quando o sujeito ele consente na própria morte. Um terceiro o mata através de um consentimento da própria vítima, do próprio sujeito passivo. Ou seja, num exemplo prático seria eu assumir a morte, querer a morte, seria isso? Você quer a morte, um terceiro o mata. Se esse terceiro seria responsabilizado criminalmente. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão, exatamente. Bacana. E de onde surgiu a curiosidade de estudar um tema? O consentimento no homicídio é um tema que muito recorrente na história. A Bíblia apresenta algumas passagens interessantes, como em um episódio em que Saul pede a seu discípulo que o mate para evitar de ser capturado pelos filisteus. Nós temos na Índia antiga, em que os portadores de doenças incuráveis, eles eram jogados no rio após terem os olhos e as narinas vendadas com lama sagrada. Temos outras passagens na Idade Média, quando os guerreiros pediam para que fossem mortos, para que evitassem a captura pelos inimigos, assim como nas guerras, através, por exemplo, dos tiros de misericórdia. Temos um pouco mais recente na história, um caso muito conhecido, que é o caso de Ramon Sampedro, em 1998, que ele era um mecânico de barcos na Galícia, que aos 20 anos dava a volta ao mundo, e aos 26 foi vítima de um acidente que o deixou tetraplégico, e ele então pede autorização à corte espanhola para que ele cometesse um homicídio, para que ele fosse morto por um terceiro. E aí isso difere também do suicídio, porque ele poderia se suicidar. Ele não tinha como se suicidar, ele não tinha condições para isso. Entendi. Então ele pede ajuda a um terceiro para que ele colocasse fim à sua própria vida. Esse processo tramita durante 26 anos na Espanha e, ao final, o seu pedido é indeferido. Então, ele comete um suicídio assistido, gravado em vídeo. Isso é objeto de um livro muito interessante, Cartas do Inferno, e objeto de um filme, Mar Adentro, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. E daí vem a minha curiosidade. E bibliografia nesse âmbito, você teve alguma dificuldade de encontrar ou já é um tema bastante estudado? É um tema muito pouco estudado no Brasil, de forma que boa parte dos autores que tratam o tema são autores estrangeiros. Então há uma certa dificuldade de contextualização do tema no Brasil. Bom, por falar em bibliografia, você separou para a gente também algumas indicações, vamos conferir quais são. O consentimento do ofendido na teoria do delito, de José Henrique Pierangeli, Revista dos Tribunais. Estudo de Direito Penal, Klaus Roxen, editora Renovar. Enéas, a sua dissertação deu origem a um livro também. Exato. Esse aqui, né? Do consentimento no homicídio. Até o nome da dissertação é o título do livro. Isso. Exato, é o título da minha dissertação de mestrado. E você conta exatamente o que aqui? Tudo que você estudou nesses anos de pesquisa? É o objeto da pesquisa com algumas considerações feitas pela banca examinadora.
Perfeito. Então, há um incremento na dissertação. Uma boa bibliografia para quem estuda o tema, então. Exatamente, uma boa bibliografia. Tá certo. Bom, Enéas, então agora eu vou pedir para você explicar um pouco mais a sua dissertação. Fica à vontade e apresenta aí o seu trabalho para a gente. O consentimento, ele encontra-se no nosso Código Penal como uma causa excludente supralegal, de tipicidade ou de ilicitude. Ele é uma excludente de tipicidade quando o consentir, o ato de consentir, se encontra dentro do tipo penal. Exemplo, invasão de domicílio, em que o sujeito concede autorização para que alguém adentre em sua residência, obviamente não há um fato típico. E ele é excludente de ilicitude quando ele se encontra fora do tipo penal. Caso, por exemplo, do crime de dano, em que o sujeito comete dano a um bem de outrem com autorização deste terceiro. E a grande discussão, historicamente, é se nós podemos consentir em bens indisponíveis. De forma que, para a doutrina majoritária, consentimento é aquele ato em que o sujeito, titular de um bem jurídico, dispõe do exercício de uma proteção do direito penal através de uma anuência que decorre de uma manifestação de uma vontade não viciada, que seja concomitante ou anterior àquela ação e, via de regra, diante de bens disponíveis. Recentemente, parte da doutrina estrangeira, em especial, tem defendido que, em alguns casos, é possível que o sujeito passivo consinta em um bem indisponível, mais especificamente, a própria vida humana. Eu tenho entendido que a vida humana é, de certa forma, indisponível porque não há um direito de morrer. Heidegger dizia que a vida talvez não valeria o preço, a pena de ser vivida. Se nós tomarmos essa posição em um sentido radical, ou se nós tomarmos a posição de Kant, quando diz que, para sabermos se uma conduta é lícita ou ilícita, devemos tomá-la como um exemplo e como uma regra geral e vermos qual seria a consequência para a sociedade, me parece que seria macroscopicamente ilícito consentir na própria vida. E, de certa forma, Roxin, por exemplo, vai dizer, não, nós temos que tratar o bem jurídico, vida, de forma disponível quando há uma autocolocação, quando o próprio sujeito renuncia à proteção do direito penal. Jacobs vai dizer, olha, não podemos admitir um certo paternalismo estatal exagerado, né, nessa questão. Mas eu tenho entendido que há um interesse social na preservação da vida humana. O nosso Código Penal, e em especial a Constituição, ela não tutela um direito sobre a vida, mas há uma proteção à vida. A vida, numa perspectiva de um direito fundamental, ela precede todos os outros. Quando se argumenta-se que há um direito à liberdade na própria morte, cometida por um terceiro, nós temos que parar e fazer a seguinte indagação. Quando o direito de liberdade prepondera sobre o direito à vida, o direito que é ceifado é a própria liberdade. O que eu quero dizer é que a vida é um direito que se sobrepõe a todos os demais. Sem vida, não há que se falar em liberdade, não há que se falar em liberdade religiosa, sendo que o raciocínio inverso não é possível. Perfeito. Agora, Enéas, existe no Brasil algum julgamento, algum processo em andamento sobre isso, inocentando esse terceiro que teria sido responsável pelo homicídio ou não? Eu trato no meu livro de uma questão que eu chamo de consentimento indireto. Casos de consentimento indireto nós temos vários, que são aqueles em que o sujeito se coloca numa situação de risco exagerado e advém daquele resultado uma morte. Esses casos de consentimento indireto, o sujeito não quer exatamente a morte, mas ele assume um risco que fatalmente o leva à morte. Nesses casos, nós temos diversos julgados e eu trago no meu livro alguns desses casos para que sejam discutidos e aprofundados. Tá certo. Bom, vou te pedir um minutinho então, Enéas. A gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje a gente fala sobre o consentimento no homicídio. O estudo é do mestre em Direito Enéas Xavier. Bom, então vamos ao debate. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Pode ser eu mesmo. Por favor, Amaury. Doutor Enéas Xavier, primeiramente eu quero parabenizar pelo excelente trabalho de dissertação, um tema
bem polêmico, né? Difícil de ser enfrentado, tanto por questões de pouca bibliografia, como até mesmo o senhor expôs no primeiro bloco, e também uma questão muito enfrentada pelos nossos tribunais superiores. Então, puxando o gancho até mesmo do consentimento indireto que o senhor falou no primeiro bloco, eu queria que o senhor me explicasse para os ouvintes, acerca do consentimento direto, esse não enfrentamento dessa matéria, desse tema nos tribunais superiores, vinculando isso até um tema muito polêmico, que é a eutanásia, para que possamos aí entender melhor essa questão polêmica. Eu agradeço a pergunta, muito interessante, por sinal. Eu acho que, inicialmente, é importante que nós façamos a distinção do que é eutanásia, ortotanásia e distanásia, que são conceitos muito próximos e que, de certa forma, confundem as pessoas, em especial os leigos, né? Na eutanásia, há uma antecipação da morte. Na distanásia, o próprio nome diz, distanásia, há um prolongamento artificial da vida humana, de certa forma que são condutas opostas. Na eutanásia, o sujeito antecipa uma morte. Na distanásia, há um prolongamento, podemos dizer, até do próprio processo de morrer, que gera um excessivo sofrimento ao sujeito passivo, à vítima. E, entre essas duas situações, nós temos o que se chama ortotanásia, que é um conceito de benignidade, de duplo efeito, que é a ideia de você ter uma boa morte, sujeito, por exemplo, um portador de uma doença terminal. Se você prolonga artificialmente aquela vida, há uma ideia de distanásia. Na ortotanásia, você pode, por exemplo, ministrar morfina, que você alivia a dor, e não há um prolongamento exagerado daquela vida, e é a ideia da boa morte. Então, o que eu defendo é a ortotanásia. O caso da eutanásia, ele não tem sido muito enfrentado, e muito acerto a sua pergunta, pelos nossos tribunais, porque não há, de certa forma, grandes questionamentos, porque o nosso Código Penal trata essa matéria, via de regra, como uma hipótese de homicídio privilegiado, em que o sujeito responderia, então, pelo homicídio, mas haveria o privilégio no cometimento daquele homicídio. Então, o nosso Código Penal, ele regula a eutanásia. E o Conselho Federal de Medicina, através de uma resolução, ela dispõe quais seriam os casos e o que o médico, como deveria ser o comportamento do médico, para que ele, então, cometesse, então, uma ortotanásia, que seria esse meio termo, e é o que eu tenho defendido, e muitas vezes há uma discussão profunda nessa questão, porque as pessoas, às vezes, generalizam o termo eutanásia como se fosse tudo que envolve o processo da boa morte, e não necessariamente assim que a medicina trata a questão. Rogério, por favor, sua pergunta? Eu gostaria que o senhor dissesse, traçasse um paralelo entre o princípio da dignidade da pessoa humana estampado na Constituição e o princípio de proteção à vida, considerando que o tema da eutanásia, não obstante a polêmica, ele também suscita um debate moral, um debate, de certa forma, que transcende o campo jurídico. Porque meu avô dizia que coração dos outros é terra que ninguém pisa. E com isso eu quero dizer que não se compreende as razões, ela não pode ser tratada de forma tão rigorosa daquele que sofre, que padece de um sofrimento. Então eu gostaria que o senhor traçasse esse paralelo no sentido de nos deixar confortáveis em entender o porquê da contrariedade à eutanásia. Tá. Pergunta muito interessante, e essa é uma questão realmente bastante relevante. Como ponderar a dignidade da pessoa humana e o direito à vida? E quando a gente trata da eutanásia, a gente não trata da eutanásia como uma simples antecipação da morte. Há várias formas de minorarmos o sofrimento. Por isso, quando a gente fala da ortotanásia, a gente fala da ortotanásia no sentido do paciente não sofrer exageradamente. E aí nós preservamos a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala na dignidade da pessoa humana, a gente fala na dignidade da pessoa humana sobre diversos aspectos. Sobre uma vida com qualidade, sobre uma vida feliz, sobre uma vida com disponibilidade, mas não como uma disponibilidade absoluta. A ideia de liberdade, e como eu disse no primeiro bloco, ela não pode preponderar sobre a ideia de uma vida humana. Dessa forma, nós poderíamos permitir que o sujeito admitisse ser escravizado 24 horas por dia, sobre uma ideia, sobre um argumento de liberdade. De forma que a liberdade, ela tem que ser ponderada
com uma preservação da vida. Jamais uma preservação da vida que cause sofrimentos exagerados, sofrimentos demasiados. E é por isso a importância, talvez, da intervenção do direito, e não só dos profissionais do direito, mas da intervenção da psicologia, da intervenção de outras áreas do conhecimento que são aptas a minorar o sofrimento do indivíduo. Por isso que se trata de um tema transdisciplinar, não é um tema afeto único e exclusivamente ao direito penal, mas a outros ramos do conhecimento e aos quais cabe ao Estado tutelar para que a pessoa tenha um final de vida de forma mais amena, de forma mais serena, com outros conhecimentos além do campo jurídico. Perfeito. Mauri, mais uma questão? Sim. Como o doutor Enéas falou sobre homicídio privilegiado, né, nós estamos, só a título de explicação para as pessoas que estão nos assistindo, homicídio privilegiado é um nome doutrinário, né, é um homicídio que uma causa de diminuição de pena que está prevista lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. E dentro do homicídio privilegiado, nós temos ali um dos motivos que podem ser ocasionados na conduta típica do sujeito que mata o outro, o relevante valor moral. E dentro desse contexto do relevante valor moral, ainda no tema polêmico da eutanásia, eu queria que o doutor Enéas nos explicasse este vínculo do homicídio privilegiado, dentro do contexto do relevante valor moral, sobre a questão da excludente de tipicidade e excludente da ilicitude. Se, de fato, a depender do caso, o sujeito que está em real sofrimento e está pedindo, pelo amor de Deus, para que retire-se a vida, como que o doutor Enéas verifica essa questão da tipicidade e da excludente de ilicitude? Respondendo à sua pergunta, muito interessante, por sinal, a questão do privilégio no homicídio, ele não é necessariamente tratado como um caso de relevante valor moral quando nós estamos diante de um caso de eutanásia. Nós vamos ter que analisar o caso em concreto. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação em que o paciente, em que o sujeito passivo é morto por um terceiro, o paciente em um final de vida, e não necessariamente aquele terceiro, ainda que haja um pedido do paciente, comete um crime mediante relevante valor moral. Nós vamos ter que analisar o contexto de vida daquele cidadão, qual o laço afetivo que os unia, para que então nós possamos verificar, não, há sim um relevante valor moral naquele caso, em caso positivo, nós vamos aplicar um homicídio privilegiado. E eu tenho entendido que não exclui tipicidade, não exclui ilicitude. Porque, como eu disse, a minha posição é de que a excludente só ocorre diante de bens disponíveis, não ocorre diante de bens indisponíveis. Aqueles que defendem a possibilidade de disponibilidade da vida vão entender como uma excludente de tipicidade. Não é o meu caso. Então, se você entende, não, eu acho que é possível o sujeito dispor da própria vida, você vai concluir que o fato seria atípico. Não é a posição que eu tenho defendido. Eu estou lendo a tese, se constata a questão relativa ainda ao tema da eutanásia. Como exemplo, teremos o tetraplégico, por exemplo, que são os casos em que há, segundo a experiência nos autoriza a dizer, que há os maiores pedidos para que faça cessar a vida. Nós temos o exemplo, inclusive, da própria Holanda, que é a terra da liberdade, inclusive, e que há permissão, salvo engano, para alguns casos em que a eutanásia seria permitida, nesses casos específicos. Voltando para a nossa realidade, eu gostaria que o senhor traçasse outro paralelo entre essa proibição à retirada da própria vida e o princípio da autonomia da vontade. Considerando que eu me perfilo aqueles autores que entendem que somente a própria vítima, aquela pessoa que padece daquele sofrimento, sabe o fardo que é a tetraplegia, por exemplo. Então, que o senhor nos explicasse exatamente esse confronto entre essa vedação e o princípio da autonomia da vontade. A questão da autonomia da vontade, essa é a questão que Roxin nos apresenta. Ele vai dizer que nós não podemos admitir um paternalismo estatal, que há uma autocolocação em uma determinada situação que autorizaria aquele sujeito a ceifar a própria vida. E a ideia da autonomia, e é como eu disse, eu acho que a autonomia ela tem um limite. Essa autonomia da vontade, ela é limitada por outros direitos.
E aí a pergunta, senhor, só o sujeito sabe o sofrimento que ele passa, é evidente, mas é por isso que eu digo que há um interesse social na preservação da vida humana. O indivíduo não nasceu para viver insulado, para viver de forma isolada. Há uma dignidade inerente à vida de todos nós. E há um interesse coletivo na preservação da vida. A partir do instante que o sujeito nasce, há uma proteção à vida, quer ele queira, quer ele não queira. Não há um direito, e aí eu digo isso sempre no meu livro, sobre a vida de alguém. Há um direito à vida. A vida não é um objeto, ela é inerente ao ser. Você não pode dispor, você pode dispor daquilo que você tem, você não pode dispor daquilo que você é. Há um interesse coletivo na preservação da vida. E há um interesse social, inclusive do ponto de vista moral. E muito pertinente a questão da Holanda, porque a Holanda, ela adota uma posição mais libertária nesse sentido. E nós temos 9% do índice de mortandade na Holanda decorre dessas práticas. Há um incremento no número de mortos na Holanda em decorrência de um consentimento no homicídio. Por isso que eu até trago o caso da Holanda como um exemplo que eu acho que não de insucesso, me parece. Aliás, e essa questão do próprio fardo de viver é um dilema contemporâneo, mas também é um dilema histórico. Mas há outras formas do Estado minorar esse sofrimento. Tanto que o Código Penal, lá no artigo 146, no parágrafo 3º, autoriza o médico, na coação em hipótese de coação, a intervir para evitar que o sujeito morra. E também, se nós pegarmos o caso do auxílio ao suicídio, imagina, senhor, o nosso código pune o auxílio, a instigação ao suicídio. Seria, de certa forma, uma incoerência muito grande se nós puníssemos aquele que instiga, aquele que auxilia, e não puníssemos aquele que executa. No caso do consentimento, há um terceiro que executa. Se nós deixarmos sem punição esse terceiro que executa, como que nós vamos punir aquele que instiga, aquele que auxilia, que é o caso do suicídio? Nós temos um caso, por exemplo, de um suicídio coletivo nos Estados Unidos, Ravengate, em que quase uma centena de pessoas se suicidaram em um ato coletivo, movido por uma seita religiosa, em que a ideia era isso: olha, a vida está com um sofrimento tão grande, vamos todos morrer aqui coletivamente. Então, o que eu tenho defendido é uma posição diametralmente oposta a esta, de uma valorização da vida, de outros instrumentos para que nós tenhamos uma vida mais digna, uma vida melhor, e uma sapiência muito clara que faz parte da vida de todos nós, que o sofrimento é inerente à nossa vida. Há momentos da nossa vida em que nós passamos por momentos mais difíceis. E se nós permitirmos um consentimento tão deliberado, esses momentos que muitas vezes nas nossas vidas são passageiros, eles se tornam perpétuos. De forma que, às vezes, nós não consentindo, se nós não consentirmos nessa disponibilidade da vida, aquele momento passa. E a pessoa depois se restabelece, passa a ter uma vida boa. Os momentos em que a pessoa, às vezes, pensa no suicídio, em que a pessoa quer morrer, via de regra, são momentos passageiros. Por isso que é importante o Estado lutar para que essa vida seja preservada, porque passado aquele momento, a vida permanece, a vida continua, se perpetua por um tempo muito maior. Interessante. Obrigada pelas explicações. Mais alguma questão? Me ocorre que o nosso sistema de saúde, por exemplo, ele não estaria preparado para esse consentimento. Né? Exemplo do caos que se instala na saúde, e há até aqueles que dizem que seria uma estratégia a ser utilizada por aqueles que gostariam de esvaziar as UTIs e, de certa forma, até melhorar o atendimento. Como o senhor vê essa questão relativa à nossa estrutura de saúde pública em contraponto à permissão da eutanásia? Ótima pergunta. Eu acho que o nosso caso é um caso muito emblemático nessa questão, porque diariamente ocorrem casos de eutanásia que não chegam aos tribunais, sobretudo nos hospitais, diante do caos pelo qual passa a nossa saúde. Eu acho que se nós legalizarmos a eutanásia, nós vamos contribuir para o incremento desse número, porque nos hospitais a falta de leitos é algo notório. E, de certa forma, nós vamos criar situações que vão favorecer o incremento da morte até para uma liberação de leitos. Nós vamos ter o próprio hospital, via de regra, e alguns profissionais de saúde incentivarão o sujeito a morrer para que haja uma liberação de leitos. Por isso que eu digo que eu sou radicalmente contra nessa questão, até por uma questão de moral.
por uma questão de preservação, até por uma questão hospitalar. Porque até que ponto esses consentimentos serão feitos, de certa forma, com discernimento de vontade, isso nós não vamos saber. O que acontece com aquele paciente que está lá no hospital agonizando, se ele tem discernimento para consentir no ato de vontade, após a morte, a prova se torna uma questão extremamente difícil. Até porque, para nós atingirmos a psique humana, é algo impossível. Então, nesses casos, eu também seria contra, e esse argumento do senhor, inclusive, fortalece o ponto de vista que eu tenho defendido ao longo do trabalho. Bom, o programa então chega ao fim. Enéas, agradeço a sua participação, suas explicações aqui no Academia. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Supremo Tribunal Federal pelo convite, agradeço aos dois debatedores que muito enriqueceram na discussão, no meu trabalho, e em especial aqueles que nos assistem pela oportunidade ímpar, como já disse, para debatermos um tema importante e que não é atinente aos profissionais de direito, mas a todos os segmentos sociais. Muito obrigado. Obrigada, Enéas. Obrigada, Jário, pelas perguntas, pelas ponderações. Obrigada, Mauri. Obrigado. Muito agradeço. Bom, e você pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. É só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o endereço que você vê na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.